Olá, família Monte Carmelo! Transmitiremos nas próximas semanas uma série de mensagens. Para você que deseja contribuir com a construção da nova sede, os dados bancários encontram-se em sua tela. Lembrando que a chave Pix é o CNPJ da igreja. Fique agora com uma palavra para o seu coração. Deus abençoe. Então, na série de ministrações sobre batalha espiritual, e assim que eu recebi esse tema, eu busquei muito, estou buscando muito em Deus palavras para trazer aqui, para compartilhar com vocês. E o Espírito Santo colocou no meu coração 2 linhas de palavra. E aí eu fiquei, ai meu Deus, é isso, A gente fica ali quando a gente está buscando. E veio muito forte a mim a questão do perdão. Por isso eu coloquei como tema dessa palavra, batalha da falta de perdão. O perdão, queridos, é um ato de cura. E ele também é uma decisão. Perdoar é uma escolha. E ela nos livra da amargura. O perdão livra a pessoa que feriu a outra da amargura e livra a culpa também de quem feriu. Além disso, o perdão é um elemento chave na guerra espiritual. Como a palavra diz lá em Efésios 6:12, que diz assim: pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então a verdadeira batalha, queridos, não é contra pessoas. A batalha que nós enfrentamos está ligada ao inimigo. Então, a batalha que a gente enfrenta quando alguém nos ofende ou quando faz algo contra nós, ela não está ligada à pessoa que te feriu, mas ao inimigo das nossas almas. Mas como nós cantamos aqui, a nossa alma precisa ansiar por Jesus em todo o tempo. Viver na falta de perdão, queridos, é estar suscetível ao ataque do inimigo. Então nós precisamos falar disso. Nós precisamos entender que a falta de perdão também pode nos enfraquecer na batalha. E a passagem que nós lemos aqui nos dá uma visão do lado sombrio e até triste da falta de perdão. E eu convido vocês a entrar na cena que nós acabamos de ler aqui. Imagine você, coloca-se no lugar daquele servo que tinha uma dívida muito alta e que foi pedir misericórdia para o rei. Então, imagine que você tem uma dívida que você não pode pagar, ela é impossível de ser paga. E aí você vai até o rei, vamos nos colocar na cena do que nós lemos aqui. Você vai até o rei, você se prostra diante dele e pede misericórdia. Você pede paciência porque você está com a intenção de pagar. Mas o rei, como nós lemos aqui, ao invés de concordar com a sua proposta, ele tem misericórdia de você, porque ele sabe que essa dívida você não pode pagar. Então, o que ele faz? Ele retira esse fardo de você, esse fardo que está insuportável, ele retira de você e através da sua bondade, ele te livra dessa dívida. Agora imagine, você passou por tudo isso e aí você encontra um conservo, aqui no contexto que nós lemos. Só que esse conservo, ele também tem uma dívida com você. Ele também está te devendo. E aí, ao invés de você seguir o exemplo do rei, que acabou de te perdoar, você faz algo totalmente diferente. Você condena aquele conservo e você joga ele na prisão. Você afasta ele de você e você não o perdoa. Uma atitude totalmente contrária à que você vivenciou. Porque dentro desse contexto que nós lemos, o rei
depois de ouvir o conservo e sabendo que ele não podia pagar aquela dívida, ele o perdoou. Mas quando ele vai, quando esse mesmo servo passa por uma situação igual, ele tem uma atitude totalmente contrária àquela que ele recebeu. E nessa parábola, queridos, é uma parábola que nós lemos, ele faz exatamente isso. Ele é perdoado, mas ele não perdoa. Ele recebe a bênção, ele recebe o perdão, mas ele não perdoa. E essa parábola, ela fala sobre um rei. E quem é esse rei? É o nosso Pai. Este rei aqui nesta parábola é o nosso Pai, é Deus. E assim como o servo, eu e você, nós somos como o servo. E os nossos irmãos, a nossa família, as pessoas com quem a gente se relaciona, no trabalho, no nosso meio social, aqui na igreja, nossos irmãos em Cristo, são os conservos. Então, se a gente fazer a gente trazer para a nossa realidade, nós estamos, nesse contexto, fala muito sobre a questão do relacionamento também. E é exatamente no contexto dos relacionamentos que o inimigo ele vai agir para destruir o plano de Deus. Para desempenhar em nós um papel torturador, quando a gente não consegue liberar o perdão. E você sabia que quando a gente não consegue liberar o perdão, queridos, a gente aprisiona a outra pessoa em correntes, porque como eu trouxe aqui antes, muitas vezes a pessoa que causou uma dor em você, ela vive numa corrente de culpa. E você que não perdoa está numa corrente de tortura, porque você não consegue liberar o perdão. Existem situações em que a gente vai passar, que a gente vai viver, e que por vezes a gente vai ser machucado, e que por vezes nós vamos sofrer ofensas, e que por vezes a gente não vai conseguir liberar o perdão. E existem situações que a gente vai magoar. Quem aqui não, né? Talvez já foi magoado ou magoou alguém, não é? A gente, por vezes, magoa, sim. E quantas vezes nós somos perdoados, mas quando fazem com a gente, nós somos duros e rápidos em não perdoar. Infelizmente, queridos, isso é muito forte. Quando a gente se comporta assim, quando a gente não consegue liberar o perdão, nós estamos dando munição para que o inimigo se fortaleça na batalha. Nós estamos dando munição para que ele se fortaleça. E o pastor no domingo, foi uma das confirmações para mim. Nesse último domingo ele pregou uma palavra que falava sobre divisão, né? E ele trouxe um contexto aqui sobre o perdão. E isso para mim testificou mais ainda no meu coração de que a falta de perdão, queridos, ela nos enfraquece na batalha. Nessa batalha espiritual que nós estamos inseridos, né? Como nós estamos aprendendo nas últimas quintas-feiras, nós estamos numa batalha, né? E a falta de perdão, ela enfraquece. Então, quando a gente se recusa a perdoar, a gente acorrenta a pessoa em situações de culpa e de tormento. E aí, diante desse contexto, eu quero compartilhar com vocês dois aprendizados que a gente pode ter para fortalecer em nós essa questão do perdão. E o primeiro deles é que o perdão, ele é uma decisão. E aí você pode virar para mim e falar assim: Ana, mas é muito difícil perdoar. Eu não sei qual situação talvez você esteja vivendo na sua vida ou você viveu. E aí você pode falar: é muito difícil perdoar. E realmente, queridos, tem situações que sim, é difícil perdoar. A gente tem a maior prova de perdão, que é o nosso Jesus. Jesus, momentos antes de ser crucificado, como diz a palavra lá em Mateus 26:39, ele orou para o Pai e disse assim:
Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Jesus veio para cumprir um plano, ele veio para morrer por nós, pelos nossos pecados. E ele é a maior prova de perdão. E se Jesus, antes de ser crucificado, de cumprir o plano, ele se prostrou e pediu para que afastasse dele isso, nós podemos entender que realmente o perdão não é uma coisa fácil. Mas ele é possível através de Jesus, através de Deus. Se depender de nós, das nossas forças, se depender das nossas habilidades, nós vamos fracassar. Mas quando a gente se conecta a Jesus, nós vamos vencer, porque ele já venceu por nós. Amém? E é disso que eu quero falar, que mesmo sendo difícil, nós precisamos decidir perdoar. Porque como nós lemos aqui, Jesus, afasta de mim, mas contudo, seja feita a tua vontade. E Jesus nos mostrou que o perdão, ele faz parte das nossas vidas, querido. Ele faz parte porque nós somos seres relacionais. Nós estamos o tempo todo nos relacionando, não é? O tempo todo nós estamos no meio de pessoas, né? De circunstâncias. Então o perdão, ele faz parte das nossas vidas. E assim como nós sabemos que lá na palavra diz que o inimigo, ele anda ao nosso derredor, em 1 Pedro 5,8, fala disso, que nós precisamos vigiar, porque o diabo, o nosso adversário, ele anda ao nosso derredor. Mas maior é quem está conosco do que quem está no mundo. E nós precisamos crer que o perdão é algo espiritual, é sobrenatural. Não depende da minha força, não depende da sua força, mas depende de estarmos conectados em Cristo, para que o perdão seja liberado. Sabe, queridos, o inimigo ele vai tentar muito sobre os relacionamentos. E é a maior área que ele vai tentar. Sabe por quê? Porque ele está indo contrário ao segundo mandamento de Jesus, se nós pararmos para pensar. O segundo mandamento que Deus deixou para nós é que nós devemos amar uns aos outros, não é? Como a nós mesmos. Então, quando eu não perdoo meu irmão, quando eu tenho problemas para perdoar, eu estou indo contra este mandamento. E nós precisamos estar apercebidos nessa batalha, queridos, porque a falta de perdão é uma batalha. E nós precisamos entender que nessa batalha nós precisamos abrir o nosso coração, a nossa mente, pedir para o Espírito Santo discernimento para discernir quando algo acontece, se é da pessoa ou se é espiritual. Nós podemos buscar isso no Espírito Santo para discernir aquilo que não vem do homem, mas sim da batalha espiritual que nós estamos travando. Em versículos anteriores a esse que nós lemos aqui, Pedro, lá no versículo 21 e 22, ele pergunta para Jesus, ele se aproxima de Jesus e pergunta assim: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? E Jesus respondeu: eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Queridos, por muito tempo na minha vida, eu meditava sobre esse versículo e eu ficava com o meu olhar humano, pensando, nossa, mas isso aqui é impossível, né? Como assim que eu vou perdoar a pessoa 70 vezes 7? Aí não, tá de brincadeira, né? Mas, queridos, o que veio muito forte ao meu coração, que o Espírito Santo ministrou ao meu coração, é que não existe um limitador. Não existe a quantidade de vezes que nós devemos perdoar. Porque nós estamos vivendo e nos relacionando. E nós vamos, de repente, em algum momento, nos bicar, acontecer alguma coisa. E o que no meu coração veio é que assim, olha, não precisa contar, porque você precisa perdoar. Porque o perdão, ele nos aproxima. A falta de perdão nos afasta. A falta de perdão
afasta aquilo que Deus quer que a gente se torne, que é uma unidade, tanto na nossa família, quanto na nossa igreja, no meio em que nós estamos vivendo. Então não importa a quantidade de vezes, queridos, não se limite a isso. Entenda que o perdão é algo que deve morar em nós, que nós precisamos trazer para nós não como uma dificuldade. Porque muitas vezes a gente escuta, não, eu não perdoo, já coloca ali como um limitador. Mas o que eu quero trazer nessa noite para vocês é que o perdão é uma decisão, é uma escolha e ela faz parte da nossa vida. E é um elemento essencial na nossa batalha espiritual. Eu quero trazer uma curiosidade para vocês, se vocês me permitem, que é uma outra confirmação também que veio para mim sobre essa palavra. É uma curiosidade sobre o nosso cérebro. Eu gosto bastante de estudar a questão da neurociência. E vocês sabiam que tem uma região no nosso cérebro, a região frontal. Eu vou falar os nomes aqui, tá? Eu vou tentar, porque é mais complicadinho. Mas é o córtex pré-frontal, né? Então é essa região aqui da frente. E essa região, a função dela, ela serve para analisar uma situação. Então quando a gente se depara com uma situação, de repente uma ofensa, essa região é a primeira região a ser acionada para você tomar uma decisão. É a primeira região. E a partir do que acontecer com você, vamos colocar um exemplo aqui, a partir de uma ofensa que você recebe, essa região, ela pega essa informação e ela pode ir para duas outras regiões. Ela analisa essa informação e ela pode ir para duas outras regiões. Então, se eu decido perdoar, se aconteceu uma situação comigo e eu decido perdoar, essa informação ela vai para uma região chamada singular posterior. E depois ela vai para a ínstula. Sabe o que essa região trabalha? A empatia. Ou seja, a empatia é você se colocar no lugar do outro, né? Nesse exemplo que eu estou trazendo, da ofensa, a empatia é você se colocar no lugar daquele que te ofendeu. Então, se você decide perdoar, vai para esta região. Agora, se você decide ir para a retaliação e não perdoar, ele vai para uma outra região chamada tempro parietal, que é a região de retaliação e de ofensa, para você responder à altura daquilo que você recebeu. Então, olha como isso é incrível. Deus nos fez tão perfeito, né? Ele já fez a gente com uma estrutura que vai acontecer algo e você vai ter uma escolha. Você vai ter o poder de uma decisão. Por isso, o perdão é uma decisão. E aí você pode virar e falar assim, mas eu não consigo perdoar. E eu vou falar aqui para você que você consegue sim, queridos. Porque é uma decisão. Porque Jesus fez com que essa informação chegasse para você e você tomasse uma decisão de perdoar ou não perdoar. Esse é o nosso Deus, que faz a nossa estrutura e que também está conosco, através do seu Espírito Santo, nos dando discernimento para discernir aquilo que chega até nós, se é algo espiritual, se é algo que está vindo para guerrear contra nós. E nós precisamos o tempo todo pedir discernimento do Espírito. Amém, queridos? O segundo ponto que eu quero trazer aqui para vocês, que a gente aprende, é que a empatia, ela precede o perdão. O que eu quero dizer com isso? Que quando a gente para olhar, quando a gente para olhar uma coisa que aconteceu conosco, não só na visão daquilo que nos prejudicou, não só com um olhar para nós, mas quando a gente olha também para a pessoa que nos feriu, isso nos coloca no lugar de empatia. Isso faz com que o nosso coração esteja mais aberto a perdoar. Eu não consigo ver o perdão sem a empatia. Porque a gente só consegue perdoar quando a gente se coloca no lugar do outro. A gente só consegue amar o outro, não é? Quando a gente se ama.
Então, quando a gente entende que o inimigo ele age por meio da falta de perdão, a gente vai usar as armas corretas, querido, para vencer essa batalha. A gente vai usar o posicionamento correto para vencer esse tipo de batalha. É pedir para o Espírito Santo discernimento mesmo. É posicionamento, é ver uma situação e falar, opa, agora vocês vão poder falar, opa, que eu tenho uma região no meu cérebro que pode tomar uma decisão, calma aí, eu vou respirar, eu vou pensar. Percebe que isso é uma decisão? Percebe que isso você pode fazer? E o Espírito Santo está o tempo todo do seu lado, porque isso é uma promessa de Deus para nós. Jesus, quando partiu, Ele mandou para nós o Espírito Santo, para estar ao nosso lado, para estar conosco. Mas nós precisamos pedir a Ele discernimento. Nós precisamos trazer o Espírito Santo em todo o tempo. Não só nos momentos em que talvez nos convém, mas é exatamente nesses momentos de crises, talvez, no relacionamento, que nós precisamos trazer o Espírito Santo. Porque senão o inimigo ele vai assumir um papel que ele não tem neste lugar. Queridos, na cruz, se Jesus tivesse olhado somente para as coisas que as pessoas fizeram contra ele, já parou para pensar nisso? Que na cruz, se Jesus tivesse olhado somente para o mal que todas aquelas pessoas estavam fazendo contra ele, ele jamais teria orado ao Pai, pedindo para que o Pai os perdoasse, porque eles não sabiam o que eles estavam fazendo. E quando eu leio essa frase, para mim fica muito claro o que nós lemos anteriormente aqui, que a nossa luta não é contra pessoas, que a nossa luta é contra o mundo espiritual. Jesus, naquele momento, se ele olhasse para os fatos, talvez, mas não. Naquele momento, assim como Estevão também, no momento que ele estava sendo apedrejado, ele olha para o Pai e pede, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Nós precisamos, queridos, buscar a compaixão uns pelos outros. Nós precisamos entender e olhar para as pessoas que por vezes nos ofendeu ou que nos fizeram coisas ruins com um olhar de compaixão, com o olhar de Jesus. É isso que nós precisamos fazer. E eu creio que a partir daí, o perdão, aquilo que nós precisamos liberar, aquilo que por vezes nós falamos, olha, eu não consigo, né? Algo que eu não consigo fazer, isso vai se tornar mais fácil no seu coração e na sua atitude. Porque não é sobre você. É sobre o poder que Deus vai exercer em você para que isso se cumpra. Porque o que Deus quer, o que Jesus veio por nós é para que a gente se mantenha unido. Então vai se dar o perdão através dele. A oração que Jesus nos deixou, ele reforça que nós devemos perdoar. E eu não poderia deixar de trazer esse trecho aqui, que está lá em Mateus 6. Põe para mim, Cris, por favor. No versículo 12, que diz assim: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Queridos, existe uma frase na oração que Jesus deixou para nós sobre perdão. E quando Jesus deixou essa oração para nós, o que vem ao meu coração é que é uma oração que nós devemos fazer todos os dias, não é? É uma oração que nós devemos carregar no nosso coração. E esta frase está lá, mostrando pra gente que não existe quantidade de vezes que você vai perdoar alguém, mas que você deve perdoar assim como ele já nos perdoou, assim como ele veio e morreu por nós, pelos nossos pecados. E aí eu pergunto para você, quando você ora o Pai Nosso, quando você para orar o Pai Nosso, você tem consciência do compromisso que você está assumindo com o Pai? Quando você diz, Pai, perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoo os meus devedores, você tem consciência disso? Você ora com isso no coração e isso é verdade? Quando você termina de orar e você vai para a sua vida, você vai para a sua rotina, para os acontecimentos
da sua vida, não sei. Será que estão acontecendo coisas e você está fazendo valer essa oração que você orou ao Pai? Que a gente possa refletir sobre isso, queridos. Nós precisamos entender que, sim, haverão coisas que nós vamos enfrentar, situações que não estão no nosso controle. Situações que, por vezes, de pessoas que não estão, talvez, caminhando na mesma fé que a gente ainda. Porque eu creio que todas as pessoas serão alcançadas pelo nome de Jesus. Mas podem acontecer situações, e aí você fala, Ana, mas tem pessoa que é muito difícil. Ah, não, tem pessoa que não dá. E o que eu quero dizer para vocês, queridos, que não é sobre pessoas. É sobre você e Deus. É sobre perdão. É sobre o que nós precisamos pegar isso como mais uma arma, sabe? No sentido da batalha espiritual. Nós precisamos buscar entender e nos analisar. Eu acho que o convite dessa noite para você é que analise o seu coração. A palavra de Deus nos convida a nos examinarmos, não é? Então, examina o teu coração. Peça para Deus revelar se há algo em você, se há algo em outra pessoa que talvez você precise liberar o perdão para ela, ou você precisa buscar um perdão. Peça para o Espírito Santo revelar isso a você, queridos, para que você se mantenha firme e forte na batalha. O nosso maior exemplo de perdão é Jesus, e eu quero repetir isso para vocês. Eu quero ler com vocês o que está, eu separei aqui, o que está em Isaías 53, a gente não pode nunca se esquecer disso, queridos. Do versículo 4 até o versículo 7. Eu quero ler com vocês. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus. Por Deus atingido e afligido. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos curados. E agora o versículo 7. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosquiadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Queridos, Jesus, Ele se fez homem, Ele veio ao mundo como eu e você. Ele experimentou sentimentos como eu e você. Ele foi traído, ele foi julgado, ele foi desprezado, por diversas vezes insultado, mas ele foi crucificado para nos perdoar. Ele foi crucificado para nos salvar. E essa dívida que nós lemos aqui é a nossa dívida. Nós nunca, jamais poderíamos ou podemos pagar essa dívida, mas Jesus veio no nosso lugar. Ele veio no nosso lugar pela misericórdia do Pai, pelo amor do Pai, e na cruz Ele levou os nossos pecados. Então, queridos, eu vou dizer para você, se em algum momento você pensar ou você se sentir fraco em perdoar, olha para Jesus. Olha para Ele, veja o que Ele fez por você. Veja o que Ele fez pela sua família, veja o que Ele fez pela sua vida. Queridos, pela misericórdia de Deus, pelo amor do Pai, que a minha família está hoje aqui no altar. É porque somente por Ele, queridos, é somente por Ele, que através dEle, a nossa vida foi salva e nós estamos aqui, em família, no altar. É por pura misericórdia dele, não é por mim, não é pelo meu esposo, mas é pela misericórdia e pela graça e pelo poder do Pai. E nós precisamos colocar isso na nossa mente, porque o inimigo, ele vai tentar contra isso. Ele vai virar para você e falar assim, nossa, aquela pessoa é muito chata, aquela pessoa é muito difícil, você vai deixar ela fazer isso com você? E você tem que virar para ela e falar assim, não, eu sei quem eu sou.
Eu sei quem foi que pagou o meu maior pecado. E se não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, então eu posso sim perdoar. Eu posso olhar para o meu irmão com amor, com compaixão, porque existe um propósito, queridos. Sabe que o que veio ao meu coração agora, que o perdão também precede o propósito. Porque se a minha família está aqui hoje, é porque existe um propósito. Então o perdão precede um propósito, queridos. Não segure o perdão. Não segure o perdão se limitando, achando que você não tem condições de fazer. Sabe por quê? Porque é o poder de Deus que habita em você é que vai fazer com que o perdão se dê. Não é sobre você. É sobre o que Deus quer fazer através da sua vida, em você e na vida daqueles que estão com você. Você crê nisso, queridos? Aleluia. E eu quero que você repita comigo, que a gente possa ler junto e que a gente possa afirmar todos os dias da nossa vida o que está lá em Gálatas 2:20. Põe para mim, Cris, por favor. Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo. Vocês podem repetir? Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Queridos, Ele se entregou por você. Ele se entregou pelos seus pecados. Ele se sacrificou por você. Sabe por quê? Porque Ele te ama. Porque Ele te ama e Ele deseja que você esteja ao lado dEle. E porque o amor dEle vive em nós, é que a gente pode perdoar. É que a gente pode olhar para o nosso irmão e falar: vem cá, eu te perdoo. Porque é o amor dEle que vive em mim, queridos. E o que eu desejo para vocês nesta noite é que você saia daqui convicto de que o perdão, ele não é para poucos, ele é para todos nós. O que Jesus quer entregar nesta noite para você é liberdade, libertação daquilo que te prende na falta do perdão. Abre o seu coração, pede para o Espírito Santo visitar você, pede para Ele revelar ao seu coração se tem algo que você precisa tratar, que você precisa levar aos pés dele. Talvez é algo que você precisa buscar um perdão. Eu creio que Deus, Ele tem tudo para nós, e tudo que a gente precisa. Creio nessa palavra, porque eu creio no fundo do meu coração, e o que eu desejo do fundo do meu coração é que a partir daqui você saia mais fortalecido para perdoar e também para ser perdoado, amém? Queridos, podem se colocar de pé e eu os convido para a gente orar nesse momento. Coloca a mão no seu coração, você que pode. Não se preocupe com nada, não se preocupe com amanhã, não se preocupe com situações que você não pode resolver agora. Esteja presente neste momento. O Espírito Santo de Deus está aqui e Ele te ama. Ele te ama, Ele quer te transformar, Ele quer te libertar de todas as cadeias, de todas as correntes que te prendem. Então não pense em nada, não pense nos problemas, não pensa nas coisas que você tem por fazer. Pensa só neste momento, abre o seu coração para Ele. Porque nós precisamos buscar, queridos, experiências com Ele. Nós precisamos viver experiências com Ele, porque é isso que vai nos fortalecer a cada dia. Pai, em nome de Jesus.